Então, vamos lá, parte 2, trabalhando o livro do William Bridges, O Mundo Sem Empregos. Eu vou começar pelo prefácio, tá? Vou comentar. Tá? É muito interessante que ele fala o seguinte: quando eu estava crescendo, o Bridges, vou dizer para você, ele é de 1933. Então, quando ele fala, quando eu estava crescendo, imagino que ele está falando lá da década de 50, tá? Mais ou menos assim. Ele diz o seguinte: costumávamos ler previsões do que no ano 2000, imagina, devia estar, é muito distante, né? Todo mundo teria de trabalhar somente 30 horas por semana e o que o restante do tempo seria destinado ao lazer. Mas à medida que nos aproximamos do ano 2000, parece mais provável que metade de nós trabalhará 60 horas por semana e o restante ficará desempregado. E é o que está acontecendo, né? Hoje você continua tendo horas a mais de trabalho, horas extras, e você não recebe por isso, né? Essa nova reforma trabalhista de 2017. E o desemprego cada vez maior. E como eu falei no vídeo de introdução, né, vamos dizer assim, não é culpa de ninguém. Essa é a minha avaliação. Em parte, né, como eu falei, existe um sistema de governança que essa pode ser bem planejada de forma a diminuir impactos, né? Mas as inovações, as criações, as mudanças tecnológicas, elas não regridem, né? Elas cada vez mais elas aceleram, né, as mudanças. E aí ele fala assim, alguma coisa está errada aí, né? E é isso que a gente tem que procurar entender, né? Uma outra coisa que ele fala isso nos Estados Unidos. Eu quero chamar a atenção de vocês, e aí a gente tem que falar do governo Lula. Eu fico impressionada quando as pessoas, esse ódio ao PT e ódio ao Lula, né? E hoje esse desgoverno. É desgoverno. Mesmo as pessoas que gostam dessa pessoa que está no poder, né? Quando eu falo desgoverno, porque a gente não pode chamar de governo que está aí, né? O governo Lula, eu posso fazer uma crítica no sentido de que lá em 95, antes de Lula, já estava acontecendo o que nós estamos vivenciando hoje. Entende? O que Lula conseguiu fazer foi como é que fala, gente? Em vez de adiantar, brecar, né, o máximo essa mudança. Mas ele não ia conseguir brecar para a vida inteira. Como eu falei, essas mudanças estavam ocorrendo em todo o mundo. A crise econômica, aí vocês devem lembrar, lá da Grécia, já vinha acontecendo. Ele tentou barrar essa crise, tentou barrar essa mudança o máximo possível para manter empregos. E manteve, né? Só que não tem como você ficar numa bolha, percebe? Então, é por isso que é necessário o estudo. Nós que trabalhamos com isso, muita coisa para a gente assimilar, né? Eu estou tentando entrar agora para a ciência política pela necessidade da gente entender de uma forma mais global essas mudanças, porque a sociologia que eu trabalhei até hoje foi uma sociologia de comportamento, de dinâmica social, né? Só que não está dando mais para ficar só nisso.
porque toda a política em volta impacta o comportamento. Então, é necessário, quando um aluno meu vem com críticas infundadas, né, sem fundamento, você pode ser contrário a alguma coisa, mas consciente de todos os aspectos, né? Então, eu vi a necessidade de entender essa questão mais global, né? Então, por isso a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade, sim. Não é porque eu sou sociólogo e entendo tudo. Não. Tá? Então, ele fala assim, voltando aqui, né? Esta não é mais uma lamúria de que a economia está afundando. Longe disso, porque acredito que o mundo moderno encontra-se à beira de um enorme salto rumo à criatividade e produtividade. Sim, ele está certo. Toda mudança, ela tem um impacto profundo, sério, muito prejudicial, porém, a mudança traz para uma outra coisa diferente, às vezes melhor. Senão nós não teríamos aí os períodos da história, né? Idade Média, Idade Antiga, Idade Contemporânea, que a gente fala, define de forma didática, né? Mas você vê as mudanças de mentalidade, de tecnologia, de mão de obra, né? Desde o servo, o escravo, mão de obra livre. E agora, essa mão de obra livre que se tornou proletária, empregada, é o que ele diz aqui, que está acabando, né? E que a gente tem que entender isso. Embora sempre exista uma enorme quantidade de trabalho a fazer, esse livro sugere que o trabalho não estará contido nos invólucros tão conhecidos a que chamamos de emprego. Na verdade, muitas organizações hoje estão prestes a ficar desprovidas de empregos. Isso ele escreveu em 1995, eu sempre vou marcar muito isso, para que a gente entenda o quanto nós ficamos vedados dessa realidade mundial. E quando se fala dos Estados Unidos, está acontecendo em várias partes do mundo, né? O emprego é um artefato social, embora esteja tão arraigado em nossas consciências que a maioria de nós se esqueceu de sua artificialidade ou do fato de que a maioria das espécies, desde o início dos tempos, tenha se saído muito bem sem empregos. O conceito de emprego surgiu no começo do século XIX para englobar o trabalho que precisava ser feito nas crescentes fábricas e burocracias das nações em fase de industrialização. Antes de ter empregos, as pessoas trabalhavam de maneira igualmente árdua, mas em grupos mutáveis de tarefas. E as pessoas eram os artesãos, as corporações de ofício, né? Trabalhavam em casa, né? O emprego moderno foi uma nova ideia assustadora para muitas pessoas, uma ideia desagradável e até mesmo socialmente perigosa. Seus críticos afirmavam que era um modo antinatural e até desumano de se trabalhar. Previam que a maioria das pessoas não seria capaz de conviver com suas exigências. Realmente, nós temos aí no início do século XIX, início do século XX, fim do século XIX, né? 1870 começa aqui no Brasil, as indústrias. Início do século XX, nós temos, estou lembrando agora da questão das mulheres, né, que são queimadas vivas, mulheres e crianças, que foram reivindicar melhores condições de trabalho, porque eram péssimas as condições, não tinha horário de saída, não tinha horário de descanso, não tinha condições mínimas de trabalho dentro daquelas fábricas insalubres. Então, as condições realmente eram muito duras. Trabalhavam crianças pequenas nas fábricas, as famílias inteiras trabalhavam nessas fábricas, né? E ganhavam muito pouco. Os americanos até mesmo já se referiram ao emprego como escravidão assalariada e o compararam com a liberdade e a segurança do agricultor e do artesão. Mas o que se iniciou como controvérsia tornou-se a derradeira ortodoxia
somos viciados em empregos. Aí eu vou discordar do Bridges, porque isso não é vício, gente. Isso foi um sistema que se implantou e todo mundo teve que se encaixar para poder viver, né? A pessoa que não tinha um emprego vivia como, né? Vivia nas ruas. Então, o emprego realmente se tornou parte de uma engrenagem, né? Que todo mundo teve que se aliar. Desde criancinha a gente aprendeu que precisava estudar, que precisava trabalhar para poder se manter, né? Bem, e aí, finalizando mais essa parte, agora o mundo do trabalho está mudando novamente. As próprias condições, a produção em massa, as grandes organizações que criaram os empregos há 2 séculos estão desaparecendo. Ele fala isso em 1995. Nós estamos agora em 2000, de 2016 para cá, é que estamos percebendo, e agora 2019 mais intensamente. Né? A tecnologia possibilitou-nos automatizar a linha de produção, onde todos aqueles que tinham emprego costumavam fazer suas tarefas repetitivas. Em vez de longos turnos de produção, em que a mesma coisa tinha de ser feita repetidas vezes, estamos cada vez mais personalizando a produção. É o sistema toyotista, que chega a partir da década de 60, é onde nós estamos no pós-fordismo, né? Ou a indústria 4.0. As grandes empresas, onde a maioria dos bons empregos costumava estar, estão desembrulhando suas várias atividades e arrendando-as a pequenas empresas, que criaram ou tomaram poder de nichos lucrativos. Essa terceirização do trabalho não está acontecendo apenas nas áreas de suporte em que se iniciou. Dirigir o restaurante autosserviço, por exemplo, ou oferecer serviços de manutenção de edifícios. 3 em cada 10 grandes empresas industriais americanas agora terceirizam pelo menos metade de suas atividades manufatureiras. Os serviços públicos estão sendo privatizados. Estamos chegando a esse ponto aqui, quando esse desgoverno está já para tirar a estabilidade dos funcionários públicos, como eu sou servidora pública, né? E vai entrar. Agora, é isso que eu quero dizer, isso não está acontecendo só no governo dele. A questão é o que ele está fazendo, nada, para preparar nós, profissionais, para essas mudanças. Nada, né? Então, por isso, desespero, tá? Os serviços públicos estão sendo privatizados e as burocracias governamentais, os derradeiros bastiões da estabilidade do emprego, estão definhando. À medida que as condições que criaram os empregos vão desaparecendo, perdemos a necessidade de empacotar o trabalho em empregos. Não é de se estranhar que estejam desaparecendo. Vocês viram como esse livro é importante para a gente entender o agora, 2019? Para mim, é. Eu espero que seja para você. Para a gente entender toda essa política que está aí, né? Toda essa confusão, todo esse estado de suspense que nós estamos sem saber como reagir, né? Mas eu acho que a gente se informando, a gente começa a pegar fôlego, a tentar ver o que é trigo, o que é joio, o que a gente pode separar e se preparar, né? Preparar principalmente as novas gerações, a juventude, né? Eu já fiz a curva, né? E a juventude que está pegando toda essa nova geração que está pegando tudo isso, o que vai ser dela? O que estão fazendo por ela? Né? Termino falando da nova modalidade de ensino profissionalizante em horário integral, que vai dar em técnico vai dar o certificado técnico em administração, sem não dar uma disciplina técnica para esses jovens de baixa renda. É isso que eu falo da governança, né?
Bom, então até o próximo encontro para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!